Hola, mis queridos, ¿cómo están? ¿Ustedes bien? Espero que estén muy bien. Ahora empezando más una clase. Y na clase de hoje vamos falar do capítulo 8. Continuar o que a gente parou na aula passada, lembrando que a aula passada a gente iniciou o capítulo 8 com História del Correio em Rio de la Plata. Então, iniciamos com esse texto, né, o textozinho de início do capítulo, o texto de interpretação sobre a história do Correio do Rio de la Plata. E então hoje vamos dar continuidade ao conteúdo. Na página 55, abra um livro de vocês, tá, pessoal? Página 55, com Los Correios, né? Antemão, eu gostaria de perguntar para vocês: alguns de vocês, algum dia, receberam uma carta? Sabe mais ou menos escrever uma carta? Sabe quais são os passos para escrever uma carta? Eu acredito que muito raramente alguém tenha recebido, ou ninguém nunca recebeu. Muito raramente, né? Ou seja, muito difícil hoje em dia recebermos carta. Por quê? Porque hoje vivemos uma era digital, onde tudo resolvemos de forma digital, mensagem, ou seja, e não mais o papel físico, né? Ele mesmo enviado, os correios traz na sua residência, né? Não é mais dessa forma. Hoje apenas enviamos por e-mail. Então, se vamos conversar, não precisamos mais enviar uma carta, né? Antigamente, os namoros, por exemplo, à distância, as pessoas enviavam carta para contar como estava e para responder, enfim. Hoje não, hoje uma simples mensagem de WhatsApp resolve. Então, eu acredito que quase ninguém ou ninguém tenha um dia recebido uma carta. Certo, pessoal? No caso, vocês que são já da era atual, era digital. Então, temos aqui Los Correios. Vamos conhecer. Primeiramente, temos aqui carteiro. Carteiro, pessoal, é a pessoa responsável, né? Eu acho que vocês sabem muito bem quem é um carteiro. Vocês devem receber em casa, né? Para deixar todas as compras, tudo aquilo que vem através dos correios. Então, ele é responsável por trazer. Temos aqui paquete postal, que é onde é colocada essas cartas dentro. Vocês sabem que aqui em Bom Jesus, por exemplo, a gente tem os correios, que é aquela pessoa de bicicleta, que acredito que anda mais com cartas, temos o de moto e temos o de carro, que não dependendo do que você está enviando, o que você vai receber pelos correios, eles utilizam o transporte, ou seja, no caso aqui, carta, geralmente é o de bicicleta mesmo, ou o de moto, tá bom? Por isso que esse paquete postal é onde é colocado, ou seja, não é carregado, ele não carrega muito peso, digamos assim. Carta, tanto a pronúncia quanto a escrita, é o mesmo do português, e buzón, que é aqui onde a gente coloca a carta. Chegou na residência, eu deposito aqui, né, a carta, que é chamado de buzón. Certo, pessoal? Aqui, pessoal, vou só dar um zoom melhor aqui para a gente enxergar. Pronto. Então, temos aqui remetente, ou seja, a pessoa que está enviando, remetente, Carlos, né? E direção, que é o endereço. Então, remetente é o remetente e direção é o endereço. Temos aqui estampilha, o selo, que é o selozinho, aquele que você coloca, né, na carta. E destinatário, que é a pessoa, ou seja, na qual estou enviando essa carta. Tá bom, pessoal? Tem tudo explicadinho aqui. Quem é a pessoa que eu estou enviando, tá aqui o nome, endereço direitinho, assim como tem o nome de quem está enviando e o endereço também. Tá bom, pessoal? Aqui embaixo tem uma pequena atividade para que vocês possam estar fazendo de acordo com Los Correios, o contenido. Certo, gente? Agora, pessoal, vamos aqui de gramática agora. Pretérito perfeito de subjuntivo. O que é isso, né? Alguém lembra desse conteúdo? Já estudou alguma vez? Eu acredito que nenhuma das 3 línguas que vocês estudam devem ter estudado, com certeza. Então, pretérito dá ideia já de passado. Toda vez que você vê pretérito, automaticamente você entende que se refere a algo do passado, algo que já foi concluído. Perfecto, que no caso é a palavra perfect, dá ideia de composto, e subjuntivo, né, que é o tempo mesmo, subjuntivo.
Então, se usa o pretérito perfeito de subjuntivo para expressar ações terminadas, concluídas em ele passado, cuja realização se presente de forma hipotética. Em alguns casos, se utiliza para indicar sucesso terminado em ele futuro. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Toda vez que trabalhamos subjuntivos, se é um passado, é uma ideia hipotética. Como assim, professora? Ou seja, eu suponho que aquilo teria acontecido. Entendeu? Hipoteticamente. Porque subjuntivo não trabalha com concreto, não trabalha com algo realizado, de verdade, entendeu? Então, o subjuntivo ele trabalha com suposições, seja de futuro ou suposições que poderiam ter acontecido no passado ou que podem acontecer no presente, tá bom? Então, toda vez que a gente trabalha subjuntivo, a gente tem a ideia de uma suposição, de algo que pode ou não acontecer, certo? Temos aqui duas frases. É uma lástima que não haya podido ir à fiesta. Ou seja, é uma lástima que eu não tenha podido, ou seja, eu não tenha podido ir à festa. É uma lástima. Ou seja, eu não pude ir à festa, certo? Então, aqui você percebe algo que não aconteceu, porém que já é passado. Quando hayas hecho todas as tarefas, podrás salir com tus amigos. Ou seja, quando você tiver feito todas as suas tarefas, poderá sair com teus amigos. Aqui dá a ideia de futuro. Observe que bem aqui no conceito, cuja realização se apresenta de forma hipotética, se utiliza para indicar sucessos terminados no futuro. Então, aqui por isso, a segunda frase ela dá a ideia de futuro. Assim que você terminar suas tarefas, você poderá sair com seus amigos. Agora, eu posso muito bem perguntar, e se eu não fizer, eu vou sair? Claro que não. Então, por isso que é subjuntivo, que pode ou não acontecer. Como todo tempo composto, se construi com o verbo haber, desempenhando a função de auxiliar em verbo principal conjugado em sua forma de participio. Como se sabe, o participio regular de los verbos regulares termina em ado ou ido. Sin embargo, há verbos que apresentam participios irregulares. Por isso é necessário conhecer alguns destes verbos para que não ocorram equívocos na hora de utilizar o pretérito perfeito de subjuntivo. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é quando eu trabalho esse tempo verbal, é a seguinte maneira: eu tenho dois verbos vinculados como se ele tivesse a mesma função, eles são como se fosse um único verbo. Ou seja, eu tenho o verbo auxiliar e eu tenho o verbo principal. O auxiliar, ele no caso, geralmente os verbos auxiliares que trabalhamos é o verbo haber, tá bom? Ele desempenha essa função de auxiliar. E o verbo principal, ele vai estar sempre no particípio, tá bom? Então, o verbo auxiliar, gente, ele é conjugado. Ó, o verbo auxiliar, ele tá aqui conjugado, ó, todinho. E o verbo principal, tá bom? Ele apenas é colocado no particípio. O que se torna às vezes um pouco mais difícil é sabermos os particípios irregulares. Como o nome já diz, irregular você não tem noção. Se você não conhece o verbo, se você não tem costume de escrever aquele verbo, de ter conhecimento, você não vai saber. Porque não é uma simples regra de terminações, e sim, cada quem tem a sua forma. Por exemplo, aqui eu tenho alguns verbos regulares no particípio, e aqui eu tenho uns verbos irregulares. Ó, Joaia, isso aqui, pessoal, ou seja, o auxiliar, ele não muda, ele sempre vai ser dessa forma. Então, eu tenho uma frase escrita na tarefa, digamos assim, na prova, não sei. E aí, lá eu tenho o verbo cantar entre parênteses e eu percebo que a pessoa, que o sujeito da frase é eu, que é Joe. Então, automaticamente, se eu sei que o verbo é cantar, automaticamente eu vou saber que aquele verbo é um verbo regular. Então, se ele é regular, se ele pertence à primeira conjugação, ele vai ter uma terminação ado. Então, para quem eu nunca falei isso, eu vou falar novamente. Os verbos que terminam em AR, ao pôr no particípio, ele vai receber a terminação ado. Cantar, então, cantado, buscar, buscado, e assim por diante. Todos os verbos que terminam em AR vai acrescentar essas terminações, entendeu? E os verbos que terminam em ER ou IR vai acrescentar ido.
Isso é uma regra dos verbos, ou melhor, dos verbos no particípio. Certo? Então, voltando à frase que eu estava falando. Então, digamos que eu tenha cantar e o sujeito seja yo, que é a primeira pessoa do singular. Então, automaticamente, você vai conjugar o verbo auxiliar, aia, e pôr o seu verbo que está em parênteses, que é o verbo principal, no particípio. Então, fica aia cantado. Certo? Então, é bem simples. Você vai aprender a auxiliar e você vai aprender o particípio dos verbos. No caso, os regulares é simplesmente seguir essa regra do ado e do ido, e os irregulares é simplesmente aprender mesmo. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Yo haya cantado, tu hayas buscado. Aqui são exemplos de verbo para que vocês vejam como fica. No caso aqui, prometer é um verbo terminado em ER. Automaticamente eu tenho ido aqui na minha terminação. Vender é ER, então fica vendido, ou seja, terminação ido novamente. Assistir, terminação IR, então fica assistido. Por isso que fala que tanto ER quanto IR tem a terminação ido. Recebi, recebido. Agora, no caso aqui do verbo AC, que é fazer. Fazer, pessoal, é um verbo irregular. E outra coisa, se você tem dúvida de identificar um verbo irregular, é só você saber que ele é irregular no português. Se vocês sabem muito bem, o verbo fazer no português é um verbo irregular, automaticamente no espanhol também ele é irregular, tá bom? Então, fazer, a gente não fala fazido no português. Por isso, ele é irregular, porque ele não segue a terminação ido. E se ele não segue no português, ele também não segue no espanhol. Por isso que não, AC não é assido, e sim hecho. No caso, abrir. Abrir pela regra, se ele fosse regular, ficaria abrido. Porém, também sei que essa é uma forma errada, porque eu simplesmente falo abierto, ou no português, aberto. Morrer, no caso aqui, morrer, termina em R, então seria morrido. Também não falamos morrido, e sim morto para a língua portuguesa e muerto para a língua espanhola. No caso aqui é resultado, né? Resultado. Resuelto, porque ninguém fala resultado. Ninguém fala, ou seja, nem tem condição de se, como eu posso dizer, pronunciar. Não faz sentido. Ver, então automaticamente é visto, tanto no português quanto no espanhol. Iroto, aqui é no sentido de... Eroto é no sentido de quebrar alguma coisa, entendeu? É um verbo. Quebrar. Então, aqui, roto significa isso. Tá, pessoal? Deixa eu ver. Aqui temos dois exemplos. O verbo aproveitar e o verbo hacer. Então, aproveitar automaticamente é R. Por isso, fica com a terminação ado. E hecho, hacer, aliás, fica hecho, porque ele é um verbo irregular. Então, fica, espero que ellos hayan aprovechado la rebara de Páscoa. Ou seja, espero que eles tenham aproveitado as promoções da Páscoa. Certo, gente? Quando hayas hecho la Macedônia, prepara los rumos de fruta. Ou seja, quando tinha feito as Macedônia, prepara os sucos de fruta. Novamente aqui eu tenho sempre a presença do verbo auxiliar e do verbo principal. Aqui, gente, temos atividade, por exemplo, aqui. Quando ustedes terminam o trabalho, que tal yo já? Quando vocês terminam o trabalho, que tal eu já? Aí eu tenho o verbo aqui acabar. Eu sei que é um verbo regular. Les compra. Ou seja, quando vocês terminam o trabalho, eu já acabei de fazer as minhas compras. Mas como que eu escrevo esse? O verbo acabar. Se a pessoa é eu, então, ai acabado minhas compras. Eu já tenho acabado de fazer as minhas compras. É nesse sentido, você vai observar a pessoa, observar o verbo principal, então automaticamente, se eu sei quem é a pessoa, eu sei quem é o auxiliar, e o principal eu ponho no particípio. E assim qualquer um. Volver é um verbo irregular, então você vai atrás para saber como que ele é. Escrever. Eu falo escrevido, gente, se eu não falo, ele também é irregular. Então, você vai ver como é que é a escrita desse verbo no particípio. Gente, agora eu tenho aqui atividade, né? Continuando. E agora um textozinho aqui de interpretação. La muerte de los coreos. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês a respeito dessa temática. A morte
dos Correios. A gente sabe que a cada ano que passa, né, as tecnologias vêm adentrando as nossas vidas de forma que somos totalmente dependentes e cada vez mais, cada vez menos dependemos do modo analógico, ou seja, do papel em si, da coisa física. Hoje tudo é digital. Então, na opinião de vocês acham que com o passar do tempo os Correios não será mais necessário? Sim, então, eu gostaria que vocês respondessem como é a videoaula, vocês podem estar comentando abaixo, né, na descrição do vídeo, ou até mesmo comentando pelo WhatsApp, tá, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que é necessário que os Correios continuem? Vocês acham que é desnecessário a cada ano que passa? Ou vocês acham que, mesmo que a tecnologia se evolua cada vez mais e mais, há necessidade da presença, de termos o Correio como um meio, né? Tanto de envio como de entrega. O que vocês acham? E aí vocês podem estar lendo o texto e respondendo a atividade aqui na página seguinte, página 59. E aqui, pessoal, finalizamos o capítulo 8. Vocês já sabem, né? É o último capítulo desse semestre. E agora o capítulo 9 só no próximo semestre. E a nossa prova será referente ao capítulo 5 ao capítulo 8. Tá bom? Então, vocês façam as atividades do assunto que foi explicado aqui hoje, sobre as cartas, sobre o assunto de gramática, sobre também esse texto aqui de interpretação. Tá bom? Então, faça as atividades. A data de entrega é a mesma, toda quarta-feira. Então, a aula sai na quarta-feira. Vocês têm aí 8 dias para fazer essa atividade. Tá bom? Então, um abraço, quedam com Deus. Tchau, pessoal.